Laissez-passer. O que é laissez-passer? Laissez-passer é um documento que permite a um apátrida viajar para outro país. O que é um apátrida? É uma pessoa que perdeu a sua nacionalidade, perdeu a sua pátria. Laissez-passer é o nome desse projeto que... Como alguém perde a sua pátria? Então, eu vou dar um caso... A nacionalidade, né? Nacionalidade, é. Vamos pegar o caso do Egito. Tá? No Egito viviam 80 mil judeus até o começo dos anos 1950. Aí surge um coronel chamado Gamal Abdel Nasser, que depõe o rei. Primeiro o coronel Magib derruba o rei Farouk. Logo em seguida o Gamal Abdel Nasser derruba o Magib e toma conta do Egito. Então eles derrubam o reinado e assumem o poder, um golpe de Estado. Aliás, isso acontece em todo o Oriente Médio. Todos os países do Oriente Médio, alguém derrubou alguém ao longo de toda essa história. Daí que é o medo da Arábia Saudita com o Irã, né? Porque o Irã também tinha o seu Shah e os ayatollahs tomaram o poder. Lá é sempre alguém dando golpe em alguém. Então, o Gamal Abdel Nasser, ele derruba o governo do rei dizendo que a situação do país vai melhorar, como todo golpista faz. E como sempre acontece, a situação não melhora, pelo contrário, piora. A situação fica, a economia do país piora, porque ele então, o que ele faz? Ele sempre culpa os outros. O ditador nunca fala eu errei, né? Ele nunca sai com uma eleição, ele tem que arrumar um inimigo. Então, quem que o Gamal Abdel Nasser escolhe como inimigo? Os imperialistas, né? A França e a Inglaterra, que ocupavam o Egito. E, de quebra, ele bota os judeus na história. Por quê? Porque sempre se aproveitando desses movimentos antissemitas. Então, ele diz que ingleses, franceses e judeus tentavam destruir a economia do Egito, tentavam acabar com a maravilhosa revolução que ele estava fazendo. Então, ele nacionaliza as empresas inglesas e francesas e ele expulsa os judeus do Egito. Os judeus não tinham documento para sair do Egito. Eles não tinham nacionalidade egípcia, apesar de estar lá há centenas de anos. Eles não tinham. Eles eram judeus, eles não eram árabes egípcios. Não tinham nacionalidade. Isso acontecia na Síria, aconteceu em vários outros países. Iraque e tantos mais que eu conto nesse projeto. Então, para os judeus saírem desses países, eles tinham que arrumar algum documento para poder chegar no outro país. Você não entra no outro país sem documento. A gente viu agora... alguns meses atrás que um Afeganistão estavam acampados em Guarulhos porque conseguiram sair de alguns países, chegaram no Brasil sem documento, você não entra, você não sabe quem é a pessoa. Então, para os judeus poderem sair, foram atrás de laissez-passer, que era dado pelo governo só para que eles pudessem sair, ou pela Cruz Vermelha, ou pelo país que ia recebê-los, um documento de apátrida que permite viajar. Isso acontece em vários países que sofrem guerras e tudo mais. Então, estou contando tudo isso para dizer o seguinte: a partir dessa revolução, a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, na Síria, no Iraque, em alguns países começaram a expulsar os judeus. Começaram a, mais uma vez, como sempre, culpar os judeus dos problemas que aconteciam. Israel foi criado em 48, então na Síria começaram a culpar os judeus de serem espiões, de estarem lutando contra o regime sírio, que eles tinham que ser expulsos. Então mais de 10 mil judeus têm que fugir de qualquer maneira da Síria. E fugiram de carro, fugiram a pé, fugiram escondidos, de qualquer maneira. A grande maioria foi para o Líbano e se estabeleceu no Líbano como apátrida, sem documento. Depois disso aconteceu no Iraque. O governo do Iraque também culpou os judeus do Iraque de colaborarem com a derrota do Iraque na Guerra da Independência, porque quando Israel foi formado em 1948, já teve a primeira guerra para destruir Israel, que participou Iraque, Arábia Saudita, Egito, Síria, Líbano. Já se juntaram para destruir Israel logo em 48. Perderam a guerra, a culpa é de quem? Dos judeus. Então por que o Iraque não conseguiu acabar com ganhar a guerra? Porque os judeus dentro do Iraque colaboraram, aquelas mentiras de sempre. Então 110, 120 mil judeus foram expulsos.
No Egito, quando Nasser toma o poder, que eu estava falando, 85 mil judeus foram expulsos. Argélia, Tunísia, todos os países árabes da região expulsaram os judeus. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, em torno de 900 mil judeus, 99% dos judeus dos países árabes foram expulsos. Nós estamos falando em quase 1 milhão de judeus expulsos dos países árabes. Não, é importante também mencionar, Márcio, que essas populações judaicas viviam nos países árabes por milênios. No Iraque viviam judeus que foram levados por babilônios, por Nabucodonosor, quando a Judéia foi conquistada no período bíblico. Está descrito na Bíblia. É um episódio que tá documentado há milênios. Viviam lá como uma comunidade que se estabeleceu e ficou lá praticamente até o começo da década de 1950. É como no Brasil, expulsar os xingus. Vamos expulsar os chavantes, os xingus. Não, eles estão aqui há 2, 3 mil anos, ninguém sabe. Não, vamos expulsar. Isso aconteceu em todos os países árabes. Todos, e ninguém no mundo tomou nenhuma atitude a respeito disso. E eles não vivem como refugiados. Quer dizer, outra coisa que a gente tem que explicar é isso. Os palestinos que quiseram ir embora de Israel quando o Estado foi criado, ou que foram expulsos por alguns motivos e tal, se tornaram refugiados. Até hoje, eles são refugiados políticos. Faz 70 anos isso. Eles têm status de refugiado. Esses 900 mil judeus que saíram dos países árabes se espalharam pelo mundo. Alguns foram para Israel, alguns foram para a Europa, alguns vieram para a América Latina, se espalharam. Nenhum deles tem o status de refugiado. Nenhum deles diz, eu sou refugiado, eu quero que a ONU me sustente. Não, eles chegaram no Brasil, nós vamos trabalhar aqui. A Síria me expulsou, o que eu posso fazer? Não. A Argélia me expulsou, o que eu posso fazer? E não só eles. Os meus pais eram sobreviventes do Holocausto. Eles chegaram no Brasil, eles eram refugiados. Eles não tinham nenhum tipo de vínculo com o lugar de onde eles vieram, os países onde tentaram matá-los, onde mataram toda a minha família. Chegaram no Brasil como refugiados. Eu poderia ser hoje o descendente de um refugiado que estou esperando que as Nações Unidas cuidem da minha vida. Existem centenas de milhares de refugiados na fronteira do Líbano. Eles estão lá, vivendo em barracas, em acampamentos. A ONU sustenta eles, a Europa manda dinheiro para sustentá-los e estão lá. Por quê? Porque são massa de manobra para esses grupos terroristas. Olha, tem refugiados aqui. Está 70 anos lá, terceira geração. O cara é refugiado porque quer. Podia ter tocado a vida. Ele é refugiado porque ele quer destruir o Estado de Israel para reivindicar, voltar para o lugar de onde o bisavô dele saiu. Porque ele não, ninguém da família dele se propôs a reconstruir a vida em algum lugar. Tem países que trataram muito mal os refugiados palestinos, tem que reconhecer. No Líbano tem acampamentos de refugiados palestinos para quem nunca foi permitido trabalhar ou se integrar na sociedade, se é isso que eles eventualmente quisessem fazer. Mas a maioria absoluta foi utilizada como um peão nesse jogo geopolítico, como um instrumento para promover a destruição de Israel. Precisa destruir Israel para permitir que esses descendentes de refugiados voltem para suas casas originais. Esses refugiados são decorrência de uma guerra, como aconteceu ao longo de toda a história. No final da Segunda Guerra Mundial, os russos avançaram e ocuparam a Europa Oriental e a Alemanha. O território onde era a Prússia Oriental, parte da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, milhões de alemães foram expulsos daquele território. Numa parte da Polônia, milhões de poloneses foram expulsos do território ocupado pela União Soviética. Nenhum deles se tornou refugiado em lugar nenhum.
Eles se estabeleceram na Alemanha, na Polônia, onde quer que seja na Europa, reconstruíram as suas vidas. Os palestinos foram mantidos com o status de refugiados, com uma finalidade política, e é isso que um grupo como o Hamas reivindica até os dias de hoje. Diz que defendem o direito dos supostos refugiados palestinos de destruir Israel. Em criar um Estado palestino para o bem-estar dos palestinos. Não, eles são um grupo terrorista. Esse líder que foi assassinado agora tinha 4 bilhões de dólares de corrupção na conta, vivia que nem um rei no Catar. Ele está pouco se lixando se o palestino em Gaza está morrendo. Pelo contrário, quanto mais morrer, melhor para ele. Quanto mais morrer, mais dinheiro ele ganha para manter essa guerra infinita e roubar a parte dele. Então, eu acho que é muito importante o que eu falo nesse projeto, que é a expulsão dos judeus dos países árabes, para mostrar que os judeus expulsaram os palestinos foram expulsos. Espera aí, 1 milhão de judeus foram expulsos. Da Síria, do Iraque, do Marrocos, do Egito, do Líbano, da Argélia, da Tunísia. Também foi 1 milhão foram expulsos. E ninguém fala disso. Estão vivendo bem em outros países. Eles abriram empresas, formaram os filhos, estudaram, foram para as faculdades, viraram... Só queria responder o Leandro aqui que mandou. Vilela levou 2 mitômanos para mentir à vontade sem sequer um contraponto. Ele quer que a gente traga alguém do Hamas para fazer um contraponto. Então, Leandro, morreu, cara. Se tiver alguém da sua família que seja do Hamas, entre em contato que a gente vai ignorar. Porque não tem... Não, porque ele vai... Se a gente traz alguém da polícia para falar em relação ao tráfico, a gente tem que trazer um traficante também. A gente traz alguém que foi estuprado, tem que trazer um estuprador também. Então, cara, você tá no lugar errado, velho. Vai procurar tua turma aí. Você tá falando bobagem. Então, não vamos trazer ninguém do Hamas aqui. A gente tá falando da guerra contra o terrorismo. Então, falando contra os palestinos aqui. Então, se você não entendeu bem, você vai ver que no canal já trouxemos várias pessoas, tem pelo menos 7 programas ou mais com palestinos ou pessoas falando sobre a Palestina. Então, você tá mal informado, tá bom? Então, obrigado e desapareça do canal assim que puder.